Seja muito bem-vindo ao podcast Frequência Divina. Eu sou Inara e esse é um local para se ouvir a voz de Deus, mais uma oportunidade para você entrar na frequência divina. E antes que eu te entregue uma mensagem de Deus, aproveite para deixar o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe com todos aqueles que você conhece. Estamos todos precisando ouvir a voz de Deus. E a mensagem que eu quero trazer para você hoje está em Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 16. Algum de vocês está passando por dificuldades? Então ore. Alguém está feliz? Cante louvores. Alguém está doente? Chame os presbíteros da igreja para que venham e ore sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. Essa oração de fé curará o enfermo e o Senhor restabelecerá. E se cometeu algum pecado, será perdoado. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. Hoje, eu quero trazer para você que me ouve uma instrução. Olha só. A mensagem por si só já fala muito e eu nem precisaria externar nada, mas eu quero convidar você nesse momento a receber da parte de Deus uma orientação que pode transformar as nossas vidas, que pode mudar a nossa postura espiritual, que pode nos fazer avançar para um novo nível, que pode, gerar na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, um grande resultado, uma grande mudança, uma grande transformação. Nesse contexto de Tiago, ele está falando sobre o poder da oração. Eu li para você que está me ouvindo, que se alguém está passando por dificuldade, devemos orar. E ele foi muito simples e objetivo aqui. Ele disse o seguinte, olha, portanto, ore uns pelos outros, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ele diz, produz um grande resultado. Meu irmão e minha irmã, você que me acompanha sabe que eu estou sempre convidando você a uma meditação e estou sempre trazendo para vocês aqui algumas instruções. E a minha intenção hoje é te fazer um convite. Recentemente eu fui a um culto e nesse culto, durante a pregação, o pastor pediu que todos, dessem as mãos e começassem a orar uns pelos outros. E naquele momento houve um mover muito forte. E aquilo trouxe para o meu coração, uma iluminação. Que iluminação foi essa? Eu entendi que nós precisamos manifestar e externar muito mais em oração do que apenas estar, se colocando na presença de Deus de maneira superficial. Eu vou ser um pouquinho mais clara. Às vezes, nós até oramos. Eu já falei isso em outros áudios, mas eu preciso repetir. Se o Senhor me trouxe até aqui para falar isso, é porque você que está me ouvindo precisa receber essa instrução. Muitas das vezes nós oramos de maneira superficial, levantamos de manhã e fazemos a mesma oração que fizemos, nos últimos 30 dias. Uma oração superficial a qual nós nem estamos de fato imaginando Deus nos ouvindo, mas nós estamos preocupados com as coisas que precisamos fazer ao longo do dia e com a hora que precisa terminar logo essa oração, porque eu tenho coisas a fazer. E muitas das vezes também fazemos uma oração muito superficial e repetitiva na hora de dormir. Algumas pessoas ainda conseguem fazer outras orações ao longo do dia. E tem aquelas que se relacionam com Deus, compartilhando com Deus as coisas que vão passando, ao longo do dia a dia. Mas hoje, eu quero convidar você a entender que uma oração, ela pode verdadeiramente modificar as coisas. Por isso que aqui Tiago nos convida a orar uns pelos outros. E por que eu estou trazendo isso para você aqui que está me ouvindo? Porque muitas das vezes nós não nos dispomos a investir sementes espirituais de maneira verdadeira e genuína. Às vezes estamos tão acometidos de obrigações, de tarefas, de metas, de coisas a fazer, que nós não percebemos que essas coisas que nós fazemos com a força física podem ser solucionadas de maneira muito mais poderosa, se semeadas espiritualmente através da oração. Então, meu irmão e minha irmã,
Às vezes você está aí, eu vou dar um exemplo muito bobo agora, tá? Porque não é esse o objetivo da mensagem, mas eu vou dar um exemplo bobo. Às vezes você está lutando, né, para cuidar da sua saúde física, para ter uma saúde melhor, para ter mais ânimo e disposição, mas você não percebe que essa manifestação, ela é muito mais poderosa quando você solicita a Deus através de uma oração. Quando você tem uma comunhão profunda com Deus, a luz que brilha em você é do próprio Espírito Santo, e você não precisa fazer força para ter ânimo e esperança, entusiasmo. Você não precisa fazer força para encontrar soluções, porque o próprio Espírito Santo se manifesta. Por quê? Porque há poder na oração. Mas muitas das vezes nós negligenciamos a oração acreditando que é um rito religioso e nós queremos fazer as outras coisas através da nossa força. Mas hoje eu quero entender a você, eu quero convidar você a mudar essa postura. Eu quero dizer a você que a sua oração tem muito efeito. Sabe, meu irmão e minha irmã, eu vou contar para vocês algo que aconteceu comigo e que me fez, sabe, me tornar uma entusiasta da oração. Eu me tornei uma grande mulher de oração porque Jesus começou a me mostrar como havia poder nas orações que eu fazia. Certa feita eu estava na rua conversando com duas senhoras, onde uma delas estava com dor de cabeça e elas pediram uma oração. E eu fui fazer oração por elas, mas eu não fui fazer a oração no sentido de levar cura para aquela dor de cabeça. Eu não estava focada naquilo, mas eu estava verdadeiramente com o meu coração cheio de fé, crendo que a oração de Deus se manifestaria ali entre aquelas mulheres. Eu comecei a orar, e enquanto eu orava, eu creio que o Espírito Santo começou a se movimentar em tudo que era necessário naquele momento, não somente na minha oração, que estava específica de uma outra questão, mas quando eu terminei a oração, a mulher falou para mim: "Nossa, a minha dor de cabeça passou." Quando ela disse isso, meu coração ele se encheu de alegria, porque eu vi a manifestação de uma simples oração acontecer na vida dela de maneira física. Algumas outras vezes, conversando com outras pessoas e fazendo orações, essas pessoas vieram até mim e me relataram a resposta de Deus naquela oração que eu havia feito. Olha, uma das coisas que mais mexeu comigo, e essa eu vou compartilhar com você aqui que está me ouvindo, eu estava fazendo uma campanha de oração com uma amiga na fé, e ela trouxe uma pasta e ela disse: aqui dentro eu tenho alguns documentos que é um pedido de um processo que eu gostaria muito que saísse. Eu gostaria que você orasse comigo durante essa semana, tal. E nós começamos a orar juntas. Todos os dias nós orávamos por aquela pasta, por aqueles documentos. E não se passaram, meu irmão e minha irmã, nem 10 dias veio a resposta e a solução que ela estava esperando há tanto tempo. E aquilo aqueceu meu coração em fé. E eu pude começar a perceber que quanto mais eu orava, mais o Senhor se manifestava. Que às vezes, se ela tivesse buscado a ajuda de outros profissionais, advogados ou qualquer coisa que pudesse ajudá-la, não teria vindo a resposta tão rápido quanto veio quando se manifestou sobre ela o poder da oração, né? Aqui nesse contexto que eu li para você, diz que quando nós oramos em nome do Senhor, esse poder, essa manifestação, ela é mais concreta. Eu já tive outras experiências através da oração, mas por que eu estou trazendo isso para você que está me ouvindo? Porque eu quero que você entenda que isso aí que você está precisando pode ser solucionado se você tiver um compromisso em orar. Se você parar de acreditar que é com a sua força e com a sua expertise que você vai resolver e começar a depositar sua dependência na oração, ou seja, crendo que Deus tem poder para resolver tudo. Presta atenção no que eu vou te falar. Deus pode mudar o cenário, mas Ele também pode mudar a mente das pessoas. Ele pode mudar o coração das pessoas. Deus pode transformar o coração das pessoas. Olha, meu irmão e minha irmã, eu vou compartilhar mais uma coisa aqui para finalizar essa mensagem. Eu estava necessitada de algumas coisas, faz um tempo já isso, mas não são coisas materiais, mas eram portas que precisavam ser abertas. E o Senhor, Ele colocou favoritismo em pessoas específicas que podiam abrir essas portas para mim. E eu muitas das vezes não conseguia compreender porque essas pessoas elas se agradavam tanto de mim e elas me favoreceram e elas abriram essas portas para mim e eu ficava, nossa, mas eu nunca fiz nada para essa pessoa, né, gostar tanto de mim e querer me abençoar tanto. E foi quando Deus ele começou a me mostrar que eram as minhas orações que levavam o favor de Deus no coração daquela pessoa. Aquela pessoa, ela me favorecia, ela me abençoava porque Deus colocou
favor no coração dessa pessoa. O que eu quero dizer a você que está me ouvindo? Que a oração pode sim mover um coração, mover uma mente, transformar uma vida. Ela pode se manifestar naqueles que estão enfermos. E aí a gente pode voltar para o contexto aqui em Tiago, que diz, olha, se algum de vocês está passando por dificuldade, então ore. Ora, meu irmão e minha irmã, ore uns pelos outros, ore. Olha, estamos todos nós passando por situações difíceis, cada um com o seu problema. Nós não temos como saber qual é o problema do nosso próximo, porque isso não está estampado para que nós solucionemos. Às vezes é um problema na alma, uma cura que a pessoa precisa, às vezes é um problema no relacionamento, muitas outras vezes são problemas financeiros, problemas familiares, problemas na saúde, enfim, nós não sabemos, mas se nós estamos passando por dificuldades, precisamos ter o discernimento de entender que a oração tem poder. Então o convite dessa mensagem hoje a você que está me ouvindo é ore. E se você me disser, Nara, mas eu já tenho orado, eu quero dizer a você, ore um pouco mais. Porque se essa solução ainda não veio, é porque você precisa se aprofundar um pouco mais, porque você precisa se comprometer um pouco mais, porque você precisa fazer o que você ainda não está fazendo. Se você quer um resultado diferente, comece a fazer algo diferente. Se você está orando de maneira superficial e passageira, com pressa, porque você tem muitos afazeres a cumprir, e perceba, você está muito mais preocupado com outras coisas do que com a sua oração, com a sua comunhão com Deus. Então hoje eu quero que você que está me ouvindo entenda, o convite é que você ore. Nesse contexto aqui, só para finalizar a mensagem, o que está sendo orientado, o que ele está nos dizendo, o que Tiago está nos dizendo? Ele está dizendo, olha, se alguém está passando por dificuldade, ore. Se alguém está enfermo, chame os presbíteros e ore em nome de Jesus. Ele vai ser curado. Quem estiver enfermo será curado, será estabelecido. O que ele está dizendo? Confesse os seus pecados e ore uns pelos outros. Olha, eu quero aproveitar esse instante aqui agora e quero deixar mais um convite a você que está me ouvindo. E esse convite, ele é honesto e sincero, pedindo claramente que o Espírito Santo te traga à memória isso que eu vou falar agora. Ore. Orem pelas nossas crianças, orem pelos nossos jovens, orem pelos líderes religiosos. Nós estamos passando por uma fase muito difícil, onde o inimigo tem corrompido aqueles que estão no poder, que muitas das vezes estão sendo cegados, enganados e tomam decisões que nos prejudicam. Ore pelos líderes espirituais, orem pelos professores nas escolas, para que tenham amor com as nossas crianças, orem pelas pessoas enfermas nos hospitais, orem por aqueles que te cercam, pelos seus vizinhos, pelos seus familiares. Pega um caderno agora, anote nomes, ponha-se diante de Deus, plantando sementes espirituais na vida do seu próximo. Ore por si mesmo, para que você seja fortalecido e tenha esse compromisso de oração. Enquanto você está aqui orando, o Senhor está agindo ao seu favor. Ore pelos nossos governantes, não os critique, não os julgue, mas faça o seu papel de intercessor, pedindo a Deus que leve sabedoria àqueles que estão lá, e que se aqueles que estão lá não têm capacidade de nos ajudar, que o Senhor os substitua, que o Senhor mova, mas que o Senhor possa abençoar a nossa terra, a nossa nação, os nossos irmãos na fé. Ore, meu irmão e minha irmã, pelo corpo de Cristo. Ore. Às vezes você fica com o seu celular na mão, olhando coisas que não agregam valor a você e que não contribuem para o seu próximo, tampouco para o reino dos céus. O convite hoje é que você comece a dedicar um pouco mais de energia à oração, porque a oração tem poder. Eu quero finalizar orando por você, dizendo a você que está me ouvindo, eu sou um testemunho vivo de uma pessoa que vê a manifestação de orações. Recentemente, há menos de uma semana, eu comecei um propósito e eu falei a Deus que eu faria um propósito de 7 dias. E jejuando, tá, meus irmãos? Porque eu sou uma mulher que eu oro e eu jejuo. E não estou falando isso a título de me sentir melhor que ninguém. Eu só estou compartilhando com você o que eu uso. O que dá certo para a minha vida, a minha fé em Deus. E por que eu jejuo? Porque eu quero a manifestação poderosa de Deus em mim mesma. Porque eu reconheço, e vou falar aqui, eu sei que a mensagem está se entendendo um pouco, mas eu vou compartilhar isso porque pode te ajudar também. Quando eu estou orando a Deus e às vezes pedindo, eu preciso tomar o cuidado de não achar que Deus ele é o gênio da lâmpada que fica só respondendo aos meus pedidos. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que jejuar para que Deus amoleça o meu coração e arranque de mim esse ego altivo que acha que tem o direito de pedir o que quiser para Deus. E aí, quando eu jejuo, Deus ele me limpa, ele me purifica, ele potencializa o Espírito Santo dele em mim e eu consigo de maneira
humilde e quebrantada, acessar o céu de uma maneira mais poderosa. E aí, ao orar, eu consigo obter mais facilmente as respostas das orações. Então, recentemente, eu quero dizer a você que está me ouvindo, eu estava não, porque eu ainda nem concluí esse propósito, eu vou concluir. Não sei se quando você ouvir essa mensagem, eu já vou ter terminado, mas nesse momento que eu estou gravando, eu ainda estou dentro desse propósito, é um propósito de 7 dias. Eu fiz um propósito de 7 dias em prol de 3 coisas e dentro dessas coisas não é uma barganha, perceba, não é uma barganha, é um sacrifício em prol de uma manifestação espiritual. E eu orando em prol disso, perceba, o meu propósito, ele é de 7 dias, finalizando hoje é o 7º dia. Eu obtive a resposta desse propósito no 3º dia. Eu não havia nem concluído o propósito e Deus se manifestou. Eu, de maneira grata e entusiasmada ao ver a manifestação de Deus, pude perceber que quando nós nos comprometemos com Deus e somos fiéis, Ele também é fiel. Meu irmão e minha irmã, escuta isso que eu vou falar para finalizar essa mensagem. Me perdoe ter ficado tão extenso, mas eu preciso falar isso para você. Durante muito tempo, no meu passado, quando eu me converti, no começo da minha conversão, eu estava passando por um processo de lapidação, então eu ainda tinha muitos pecados. E eu orava e as minhas respostas das minhas orações não vinham. E sabe o que o inimigo colocou na minha mente? O inimigo colocou na minha mente que Deus não tinha poder para me ajudar, que Deus não tinha poder para mudar a minha vida, para responder as minhas orações. E eu comecei a acreditar que Deus não tinha tanto poder assim. Lá atrás, bem no começo da minha conversão, eu pensava assim: Deus não responde a minha oração é porque o diabo é muito poderoso. E sabe o que estava acontecendo comigo, meu irmão e minha irmã? Eu estava, infelizmente, atolada no pecado. E atolada no pecado existiam muitas brechas que impediam o manifestar de Deus em minha vida. E cega, eu acreditava na voz maligna que dizia que Deus não podia responder às minhas orações. Eu tive que passar por um processo profundo de transformação e lapidação para começar a entender que a resposta de Deus se manifestaria quando eu fosse transformada por dentro e abandonasse aquelas legalidades. Eu posso dizer a você que está me ouvindo hoje, eu necessito grandiosamente do poder do Espírito Santo, mas hoje eu já consigo contemplar o mover de Deus por conta da transformação que o Espírito fez na minha vida, me ajudando a renunciar aos pecados que abriam brechas e impediam o mover de Deus. Então você que está me ouvindo, se muitas das vezes você orou e a sua resposta não veio, coloque-se diante de Deus em jejum e oração para que Deus se manifeste. E se você precisar fechar brechas, para que Ele te ajude a fechar brechas, se você precisar corrigir a sua oração, para que o Espírito Santo te ajude a corrigir essa oração, mas que a partir de hoje, desse momento, você coloque na sua mente, de uma vez por todas, que há poder na oração. Em nome de Jesus, há poder. Há poder no nome de Jesus, há poder na oração. E se você se posicionar em comprometimento e fidelidade, essas respostas virão e o poder de Deus se manifestará na sua vida. Feche os seus olhos, deixa eu fazer uma oração por você. Senhor meu Deus, eu quero te apresentar nesse momento a pessoa que está ouvindo essa oração e eu quero pedir a Ti, Senhor, que vá de encontro a ela. E eu quero pedir porque eu acredito que o Senhor está ouvindo. Porque eu acredito que quando eu oro, o Senhor age. Então toca agora nesse coração, Senhor, arrancando toda e qualquer incredulidade e conduzindo essa pessoa, Senhor, a transformar a mente dela. Que ela possa nesse momento entender que não será a força dela, não será o dinheiro, não será as pessoas, não serão os cenários, não são os status, não é a vaidade, não tem nada nesse mundo que tenha mais poder do que o teu nome e do que a oração de um justo. Então, em nome de Jesus, que essa pessoa possa ser transformada agora, essa mentalidade, para que ela possa criar um comprometimento de orar mais por ela mesma, pelos próprios propósitos, mas mais do que isso, pelo próximo. E que em nome de Jesus ela saia dessa oração determinada, Senhor, a orar mais, a se comprometer mais, a ser mais fiel. Senhor, em nome de Jesus eu ministro sobre essa vida fidelidade. Eu ministro sobre essa vida lealdade. Eu ministro sobre essa vida, Senhor, fortalecimento espiritual, crendo de que essa pessoa não vai sair da mesma maneira, mas o teu Santo Espírito vai trazer à memória tudo o que ela precisa fazer em oração e ela vai criar um comprometimento e será transformada e verá os resultados das orações. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém.